Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast aqui, onde a gente conta histórias de pessoas que têm sucesso com a gente aqui na Demicon. E hoje eu estou com uma pessoa ímpar, uma pessoa que tem um grande resultado, que virou grande amigo. E hoje somos sócios também na nossa nova empreitada aí na região dos Lagos, começando na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Vou deixar ele falar um pouco mais sobre isso, mas o Bruno, que está aqui, Bruno Gouveia, é um grande amigo e um grande profissional, e eu fiz questão de trazer ele aqui, porque você precisa conhecer um pouco mais da história dele, porque isso realmente é surpreendente. Então, pessoal, quero aqui apresentar para vocês Bruno Gouveia, né, licenciado da Demicon, né, da unidade de Macaé, meu sócio, amigo. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Prazer ter você aqui. Né, é uma honra para mim. Tava faltando isso daí. Falei, cara, ajustar a agenda, né? Estamos gravando em Petrópolis, então tem que ajustar a agenda para vir até aqui. Cara, muito obrigado. Primeiro, antes de tudo, se apresente para o pessoal, que talvez algumas pessoas possam não te conhecer, mas queria que você se apresentasse primeiramente. Show. Meu amigo, um prazer imenso estar aqui. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar não só a nossa trajetória na Demicon, né, a nossa sociedade, né, uma história que começou recente, mas já com sucesso, mas principalmente de poder também conhecer, né, toda a estrutura que a gente pode proporcionar para as pessoas que estão assistindo, conhecendo a nossa história e se interessando, às vezes, pelo início dessa jornada, como que aconteceu. Pô, legal demais. A gente se conheceu, estamos em 2025, né? Junho de 2025, né? Já tô ruim de data. A gente se conheceu em 2024, o quê? Outubro, setembro? Outubro, setembro, mais ou menos. Então, a tua história de Demicon, ela tem menos de um ano, né? Tem, ela começou praticamente em dezembro, né? Vamos colocar assim. Uhum. Em dezembro que a gente começou, de fato, essa jornada. Legal. Mas eu vou falar um pouco de mim para as pessoas conhecerem, né? Eu sou de Minas Gerais, eu sou de Muriaé, Minas Gerais, cidade do interior. Legal. Então, a gente sabe que o interior tem algumas limitações. E aí, com isso, eu fui estudar no Rio de Janeiro. Me formei em Direito no Rio de Janeiro, iniciando em 2008. Me formei em 2012. Quando eu estava no final da faculdade, eu sempre gostei muito do empreendedorismo, né? Minha família é uma família de empreendedores. Meus pais têm fábrica de roupa há mais de 40 anos em Muriaé. Muriaé é um polo de fábrica de roupa, né? Isso, igual Friburgo, essa parte de lingerie, Muriaé é a parte de pijamas, né? Uhum. Então, meus pais sempre tiveram fábrica e sempre trabalhando muito, naquela luta diária. Falaram, poxa, e eles não tiveram a oportunidade de estudar, conseguiram dar isso para mim e para minha irmã. E aí eu fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, me formei em Direito em 2012. Quando eu estava no final da faculdade, eu fiz a prova do OAB, no 9º período, passei, já estagiava num escritório grande da área tributária. E aí falei, poxa, eu quero advogar, é isso que eu quero, enfim, beleza. Quando estava no 10º período, um grande amigo meu falou, poxa, Bruno, vamos fazer um concurso, você já está estudando, eu fiz uma boa faculdade, estudei muito durante a faculdade, e aí ele falou, vamos fazer um concurso da Polícia Civil. E aí eu entrei, estava na época do filme Tropa de Elite, né? Tava na moda, aquela coisa e tal. E eu sempre gostei muito dessa área policial, porque meu pai é atirador, então desde criança, né, meu pai sempre teve muitas armas e tal. Meu pai é atirador profissional, de tiro ao prato, cara, é muito bom. Caraca, legal. E aí eu fui lá e falei, vamos fazer a prova. Acabou que a gente fez a prova, eu passei, meu amigo não passou. E aí eu fui chamado para o concurso da Polícia Civil, concurso de inspetor de polícia. E aí não era muito o que eu queria na época, mas eu tinha uma certa vocação para a área pública, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Uhum. E aí eu falei, poxa, eu vou ingressar. Aí fiz a academia de polícia, né? São 6 meses de Acadepol, né? Iniciei o trabalho, né? E falei, poxa... Isso em 2012 ainda? Isso era 2014 já, demorou um tempo, né? Entre Acadepol e ser chamado. E eu tava doido para ganhar o meu dinheiro. Uhum. Né? Eu saí de casa, meus pais me bancavam. Eu falei, cara, eu preciso ganhar meu dinheiro para aliviá-los, né? Que eles investiram muito em mim, agora é a hora de eu dar o retorno, né? Exato. E naquela ânsia, lá, eu entrei no concurso e falei assim, agora todos os meus problemas resolveram, porque eu tenho um salário... Tem a estabilidade. Eu tenho uma estabilidade, minha vida está resolvida. Né? Até vi o seu primeiro salário, e você entender que, né, Rio de Janeiro, o custo de vida do Rio de Janeiro é altíssimo. Sim. Né? E 2014 é esse período, né, de Olimpíadas, Copa, né? Exatamente. Tava muito em alta. Tava muito em alta, né? E eu comecei a fazer alguns estágios, algumas delegacias da Baixada e tal. A gente, né, dentro da polícia, você vê que a realidade da vida é algo diferente, né, do que a gente está acostumado, né? A realidade, principalmente do Rio de Janeiro, um dos estados mais violentos do nosso país. E aí, depois que eu entrei no concurso, eu vi que o concurso público ele é interessante, porque você tem um salário, então você pode se adequar à sua vida àquele salário, mas o concurso público ele fecha 2 portas para você.
ele fecha a porta da pobreza, porque você tem um salário, mas ele também fecha a porta da riqueza. E não só financeira em si, claro, mas também, às vezes, de conhecimento. Você fica... A pessoa que faz menos vai ganhar o mesmo do que o cara que faz mais. Não existe uma meritocracia como no empreendedorismo. E isso me incomodou muito, né? Você vê que as instituições são muito engessadas e tal. E aí, no início, foi muito bom, né? Eu aprendi muita coisa, participei de muita coisa, tive uma felicidade dentro do concurso mesmo, mas eu vi que eu não poderia contribuir mais, né? Hoje tem mais de 12 anos que eu sou policial civil, né? Então não tem... Né? Não são 3 meses, né? É bastante tempo, é uma história que a gente construiu. Eu sou muito grato, né? Porque realmente aprendi muita coisa, né? Tive uma formação que me deu disciplina, tudo. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, não, agora eu preciso realmente... Ir para a porta da riqueza, né? Que tá Exatamente, fechada. eu preciso ir para uma outra porta que eu queria buscar. E eu vi que o concurso público, por mais que eu passasse no melhor concurso, um concurso que paga melhor, eu estaria ainda assim limitado, né? Então foi basicamente isso. Legal. Isso, né, hoje eu sei um pouco da tua história. E você foi para o interior do estado, né? Você estava na capital, teve uma questão do interior do estado, e você teve outras. Como é que você pegou essa questão do concurso? Da onde começou essa ideia do empreendedorismo? Você falou, comecei a ter ideia. Por onde começou? Você teve outras experiências antes da Demicon empreendendo, né? Sim. Onde foi isso? Eu sempre tive esse espírito empreendedor, tanto que quando eu morava no Rio, estudava, eu era representante comercial da fábrica dos meus pais, eu já vendia, né, como representante deles. Depois que eu ingressei no concurso, em paralelo à minha atividade, eu iniciei no marketing de relacionamento, e aí eu falo que foi uma baita experiência, porque eu aprendi muito, principalmente a parte da venda em si, né, e a expansão de negócio. Então, tive um resultado significativo, tive uma parceria com a Polishop, onde a gente conseguiu fazer um trabalho a nível nacional. Então, tive mais de 4.000 pessoas trabalhando no meu time, né? E eu treinando, e aí foi que a gente começou a aprender a falar em público, a começar a expandir realmente o negócio. E, principalmente, tive um resultado financeiro significativo que me permitiu sentir aquele gosto da vitória. Poxa, né? Fazer uma viagem legal. Então, tive a oportunidade de ganhar algumas viagens para Dubai, Ilhas Maldivas, Portugal, Estados Unidos. Então, eu falei, poxa... Ou seja, o empreendedorismo me oferece uma oportunidade que, às vezes, o concurso público não me daria. Só que aí, por circunstâncias, né, da vida, o negócio acabou encerrando, né, e aí eu continuei somente no meu concurso, mas em busca de uma oportunidade, em busca de algo que realmente brilhasse os meus olhos e, principalmente, que entregasse um retorno. Porque não adianta também a gente fazer, não, eu quero fazer algo que eu amo, que eu gosto, mas aquilo... não entrega, né? Sim. Tem muito disso, né? Hoje a gente está numa geração de pessoas que realmente querem... eu tenho que fazer o que gosta. Tudo bem, mas também, né, tem um outro lado aí que ninguém te conta, que nem sempre... Eu falo assim, ninguém tem que fazer aquilo que não quer, ou que não gosta, ou que está, né, fora da lei, qualquer coisa do tipo, né? E pelo contrário. Mas tem que achar um equilíbrio entre o que gosta, né, e fazer algo que também dá retorno, né? Para quem quer ter algo acima da média, não adianta só pensar no que gosta, né? E é claro que gostar daquilo que você faz é importante, mas não pode ser a única coisa. E isso, né, você falou, teve Polishop, em que momento ali que você sai, né, que teve o fim desse ciclo da Polishop, e aí você ficou só no concurso, foi quando, mais ou menos, que ano? Mais ou menos? 2021 para 22, mais ou menos. E aí a gente teve um resultado, né? Quando falou eu e minha esposa, né? Sou casado com a Larissa, pai da Lara, de 6 meses. 6 meses, a criança que né? não chora. A criança mais tranquila do mundo, né? Uma menina maravilhosa. Então, esse final do negócio foi por volta de 2022 e eu acabei ficando ali, falei... Eu tive um resultado financeiro, que eu consegui investir esse dinheiro, falei, agora eu vou pensar no que eu vou fazer. E eu sempre gostei muito dessa parte de investimentos. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso, fiz alguns cursos, fui me aprofundando. Eu já era uma pessoa que auxiliava muitos meus amigos nessa parte de investimentos. Eu fui me aprofundando a ponto de lançar até uma mentoria disso. Então, eu tenho um grupo hoje, né, com mais de 150 pessoas no WhatsApp, que eu auxiliava nessa parte, né, enfim, dava algumas dicas sobre isso e buscando alguma coisa na área financeira. Legal. Foi justamente nessa busca que eu tive a oportunidade de ter contato com o Avelino, né? E aí, a partir do Avelino, ele nos apresentou e a gente começou as nossas conversas. E com um tempero importante, porque a minha esposa estava grávida, verdade, né? Minha filha estava no forninho, já quase nascendo, e aí a gente começou essas tratativas, né? A Lara nasceu dia 5 de dezembro, foi exatamente no meio, né, das nossas conversas, nosso início, no meu início na Demicon, né? Eu conto essa história, eu sempre falo sobre isso, acho que você já ouviu falar sobre isso,
que eu, desde que o momento que a gente começou a conversar, a gente não se conhecia, né? Foi ali pelo intermédio do Avelino que veio isso, a gente começou a conversar sobre essa possibilidade da gente pensar numa unidade, pensar como é que seria isso. É claro que tem um pontapé inicial, né? A gente sempre, vamos abrir unidade, tá? Mas espera aí, existe um caminho antes da gente ver se, né, a pessoa que está vindo tem condição, vai entregar, tem condição de realmente tocar aquela operação ali. Até porque hoje eu fico em Teresópolis, né? Então, para mim, eu vou estar lá em Macaé, eu não consigo estar em Macaé todos os dias, né? Então, de fato, aquela pessoa que está lá em Macaé, ela tem que ter a condição de realmente de fazer a coisa acontecer. E para mim ficou muito claro, pelo menos que eu falei, cara, esse cara aqui tem chance, esse cara é um cara que tem condição de fazer, porque foi... Eu lembro que nessas reuniões, quando a gente começou a conversar, foram algumas reuniões, não me lembro exatamente o número, mas deve ter sido... Perturbei bastante. Não, mas esse era o ponto importante, porque isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, né? A pessoa vem, conversa uma primeira vez, vê da Demicon... Quero demais, estou alucinada. Eu quero agora, tá falando, cara, assim, parece, né, aquela coisa, aquela paixão, né, que a pessoa tem, e aí fala, cara... O negócio do mesmo jeito que vem, vai. Vai. Então, no teu caso ali, não, me chamou a atenção, porque foi muito semelhante ao meu caso e a minha esposa, né, Carol, lá no início. Minha esposa também, quando a gente entrou na Demicon, também estava grávida, né, mas numa fase mais inicial da gravidez, né, a gente descobriu em 22 de abril de 2020, eu lembro até hoje, e eu entrei na Demicon em maio de 2020. Já tinha conversas antes, mas eu estava ainda em tratativas e aí fez com que realmente acelerasse. Já o teu caso, quando a gente conversou, né, a Lara já estava próxima de nascer. Sim. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente o fato de você ter a preocupação de envolver a tua família, a tua esposa nisso, nessa tomada de decisão. E ali eu percebi que, na verdade, não era uma decisão do Bruno, era uma decisão da família, né? De tipo, olha, eu acho que aqui tem condição da gente realmente atingir os nossos objetivos, que eu vejo que vocês têm esses objetivos. Eu admiro muito vocês como casal, de que vocês estão muito alinhados nesses propósitos, nessas coisas que vocês têm, né? Então ali me chamou muita atenção. Eu falei, cara, esse cara é diferente, tem uma coisa diferente aqui, né, que de fato se ele vier, né, para o negócio, ele vai ter uma entrega porque ele tem por quem fazer, né? Ele tem motivos para realmente acontecer e ele não vai pegar o tempo dele para se dedicar a um negócio de meio corpo, ele vai se dedicar realmente ao negócio. E aí, quando você falou, não, eu vou para o negócio, vou fazer, né? E aí, rapidamente, você já pega, já foi estudar os cursos, foi fazer a universidade da Demicon, teve todo aquele processo de uma maneira muito acelerada. Você percebe que, tipo, cara, o cara tá dentro do jogo, o cara tá querendo realmente fazer. É diferente, muitas vezes, a pessoa vem... porque hoje não deu, semana que vem isso, né? E você, tendo que dar plantão, né? Filho para nascer e ainda assim no meio de tudo isso. E aí teve um período ali ainda, né? Quando você entrou, eu viajei, né? Saí 20 dias de férias também. Então, ainda assim você não deixou a peteca cair, a coisa aconteceu, né? Passada essa decisão de entrar na Demicon, né? Cara, o que você, no momento que você entrou, você disse sim, falou, cara, vamos começar a tocar esse negócio, a gente fez as nossas reuniões, chegamos a um consenso do que queria fazer. Como é que foi esse início, assim, tipo, foi fácil, né? Quais foram as dificuldades? Foi mais fácil do que você imaginava? Foi mais difícil do que você imaginava? Só um parênteses, antes desse ingresso, um fator que talvez eu nunca tenha citado, mas que foi primordial para essa entrada, da forma que foi, porque nessa transição, né, é muito difícil na vida fazer uma transição. Uma coisa é você fazer uma transição com 20 anos de idade, outra coisa é você fazer uma transição com 36, com a esposa grávida, a gente, né, migrando de um negócio que foi muito legal, né, foi muito produtivo e muito proveitoso quando foi feito, mas que gerou até uma frustração, porque a gente queria continuar e acabou que não foi. Mas assim, existiu um momento de busca e de muita oração. Acho que Deus estava presente nesse momento, porque tanto eu quanto minha esposa, a gente entrou num propósito de oração durante todo esse período, para a gente poder realmente, para que Deus abrisse uma porta para nós e que fosse compatível com o que a gente estava buscando. Então a gente estava numa busca assim, muito grande, em oração, todos os dias pedindo para Deus abrir portas para nós, né? E realmente essa porta foi aberta, inicialmente pelo Avelino, e aí depois com a nossa conversa, a gente se identificou, a gente é muito parecido em vários aspectos, né? Em termos de trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, ou seja, se eu me propus a fazer aquilo, eu vou fazer, por isso que eu me atentei muito para será que é isso mesmo? Porque depois que eu tomar essa decisão, eu não vou dar uma tentada. As pessoas fazem muito isso, eu vou dar uma tentada. É que eu falo, não é o lugar de tentar. Cara, não é o lugar de tentar. E principalmente no momento de vida que a gente estava. Eu não vou tentar um negócio. Cara, eu quero resolver a minha vida. Se você tem 20 anos, você pode até tentar. Exatamente. Né? Mas na fase que a gente está, né? Acima dos 30, 32, 35 anos, meu amigo, com filho, com mulher, tudo. Com fralda para comprar, como diz a Carol, com fralda para comprar, com enxoval para fazer. Né? E a gente naquela busca. E aí eu já entro na sua pergunta.
pergunta. O início de todo e qualquer negócio é extremamente desafiador. Tudo que é novo dá medo. Sim. Então isso é natural. Agora a questão é, as perguntas que eu me fiz pô, esse negócio de fato funciona? Existe case de sucesso aí dentro? Sim. Né? Começando por você. Você é um cara que começou um negócio e atingiu um resultado, né, não só financeiro, mas a nível de expansão muito, muito grande. Né? Pô, isso é possível? Beleza. Segunda coisa importante. Você vai me auxiliar nessa jornada? Eu vou ter uma pessoa vou ter um mentor? Pô, e você estava ali do meu lado, né, junto com pessoas assim, né, como o Maurício, né, e outras pessoas que auxiliaram demais nesse início. Beleza. O negócio, ele é rentável? Sim. É uma empresa sólida? Sim, é a maior empresa do segmento. Beleza. E aí foi a decisão que eu tive com Larissa, né, porque ela sempre me ajudou muito, sempre esteve junto comigo. E é uma pessoa extremamente comercial também, mas não poderia me auxiliar, até porque a Lara estava nascendo, né? E aí a gente tomou a decisão de começar. E o início é aquela coisa, é algo novo, né? Mas o que eu faço no início, né, de qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida? Eu prefiro colocar muita energia num curto período de tempo. Né, muita energia num curto período de tempo para poder passar por aquele processo de aprendizagem o mais rápido possível. Você ficar demorando e tal. Então foi isso que eu fiz, né? Fiz a Universidade Ademicon, assisti todos os vídeos de treinamento, fui me intensificando naquele mercado. O início é tortuoso, mas como a gente já tem uma carcaça de vendas, de experiência, você já sabe que o máximo que vai acontecer é você levar um não. O não faz parte do jogo, né? Exato. Então, aquele início foi o início de pegar aquele network que a gente construiu. E aí uma dica muito importante, né? O seu nome é muito importante, né? Quando você vai começar qualquer negócio, você leva você. Exato. Isso pode ser um fator negativo, né? Ou pode ser um fator positivo, porque o negócio é bom. Por que o negócio deu certo para o Wallace, deu certo para o Bruno e não deu certo para o Ciclano? Exato. Né? O que esse cara fez até chegar aqui? Isso é uma coisa que eu falo, assim, que o teu nome, né, o teu relacionamento, isso é um dos maiores ativos que você tem, né? Porque tudo pode ser cíclico, né? Porque você, teve uma carreira grande da Polishop de resultado, né, no marketing de relacionamento, por 4 mil pessoas abaixo, não é qualquer pessoa que consegue fazer um negócio desse, né? Sim. Agora, se você tivesse feito isso, talvez a um custo muito alto de relacionamento dessas pessoas, tivesse criado um monte de problema, você com certeza não carregaria isso para outro lugar. Mas exatamente o fato de você ter o teu nome, né, as pessoas olharem para você e falar, cara, o Bruno é um cara, né, que dá para confiar, é um cara correto, um cara que dá para se Na própria carreira policial mesmo, né, ao longo da minha vida toda. Né? Exato. E aí o teu nome você carrega. Então, aonde você acaba estando, você consegue ter resultado, né? E as pessoas, eu vejo que hoje não tem essa preocupação, né, esse com zelo, essa né? marca pessoal, vamos dizer assim, de, eu ter a confiança no Bruno. E eu percebi isso em você desde o início, né? Esse cuidado, exatamente, eu lembro que a gente conversou muito, né, pelo fato de você ser policial, de você ver no dia a dia um monte de problema. Você vê lá a sociedade golpe atrás de golpe, né? Você vê um monte de coisa no dia a dia, assim, muito pesado. E eu lembro no começo, assim, de você ser muito desconfiado nisso, né? De tipo, o Wallace, o que eu falava, né? O que a empresa falava, o mercado de consórcio. Eu lembro que você tinha muito isso de tipo, cara, de você estar realmente preocupado aonde você estava se filiando, né? Eu percebi isso. E eu falei, cara, a gente vinha conversando, tranquilizando em relação a isso e, né, ao longo do tempo você vai, acho que foi percebendo também a maneira com que a gente faz, né? A gente, muito pautado, de fato, no que é o produto, no planejamento financeiro, se adequando realmente ao que é o negócio, né? Sem ficar inventando coisas, né? E coisas que não dá para fazer. E assim, cara, a parte, essa fase inicial, assim, o que você fez do ponto de vista inicial? Né? Tem toda aquela preparação de contato de cliente, aquele monte de coisa, começar a abordar os clientes. Você, na hora que começou a se organizar para fazer essa abordagem, começar a falar com as pessoas, você sentiu uma resistência? Foi fácil? Como é que foi esse início, assim, ali já da atividade? Como é que foi? Me diga um pouquinho, dá um relato um pouquinho desse início. Como eu disse, né, todo início, ele exige que realmente você se prepare minimamente. É isso que eu sinto às vezes falta até nos novos que estão começando, né? A pessoa quer fazer do jeito dela, mas existe um método. A gente tem uma metodologia que funciona, que dá certo. E eu segui essa metodologia, né? Então, a primeira coisa foi realmente organizar essa lista, começar a falar com as pessoas, mas de uma forma profissional.
né? Eu já tinha aprendido como fazer isso, né? Sempre trazendo a pessoa para a reunião. Nosso trabalho não é um trabalho de mostrar uma tabela de produto, a gente tem uma função realmente de consultor de investimento e é uma responsabilidade muito grande, né? Você está definindo um sonho de uma pessoa, né? Pode ser o primeiro imóvel dela, a primeira casa, o sonho da vida dela, ela vai pagar aquilo por anos, né? O veículo. Então, assim, a gente mexe com o sonho das pessoas. Então, é muito importante ter essa responsabilidade. Agora, nesse início, né, o primordial foi realmente colocar essas pessoas de frente para terem acesso. E eu achei que eu teria uma resistência muito grande, porque pesquisando na internet, vi que as pessoas tinham algum preconceito em relação à ferramenta consórcio, justamente por ser um produto extremamente bancarizado, né? Normalmente o gerente, querendo bater aquela meta, empurra o consórcio na pessoa, a pessoa compra aquele produto, não sabe nem para que serve, não sabe nem para que serve, fica pagando, fala, pô, tô pagando um negócio, nem sei. Né? O gerente foi transferido de agência, exatamente, o cara é transferido, não tem assessoria nenhuma e a pessoa se frustra com um produto que é uma baita ferramenta financeira. Então, quando eu consegui transparecer, né, o diferencial do nosso trabalho junto com a Demicon, eu achei que a resistência foi muito menor, pelo contrário, né? E como a gente leva também um nome, né, ou seja, com credibilidade, pô, se o Bruno está nesse negócio, isso é legal, a ferramenta é boa, mas eu tive uma surpresa. Eu confesso a você que eu tive uma surpresa, que eu vi muitas pessoas que eu imaginei que não fossem fazer o consórcio, iniciando principalmente o nosso carro-chefe, que é o consórcio imobiliário como investimento, né? Porque as pessoas não tinham essa visão. E quando a gente trouxe essa bagagem, né, dessa parte de investimento e trazendo para a ferramenta consórcio, a minha surpresa foi uma surpresa agradável, das pessoas realmente estarem abertas a conhecer uma coisa nova, né, que é uma revolução que a Demicon acabou fazendo no mercado. A gente fala isso nos nossos treinamentos, né, o foco da onde a gente mostra para o cliente um diferencial do nosso produto. E o consultor, muitas vezes, está entrando, né, ele demora a enxergar isso de que aonde a coisa de fato funciona, né? Porque, cara, eu sempre falo, consórcio por consórcio você tem no celular. Você pega o teu aplicativo lá, você pode comprar esse consórcio lá. Por que faria na Demicon? Por que faria com a gente, né? Muito pela nossa assessoria, acompanhamento, que a gente, de fato, hoje dentro da nossa operação, isso é muito forte, né? A gente... o acompanhamento com o cliente ao longo do tempo é algo que realmente eu sempre prezei muito, né, ao longo do tempo. Porque mais do que simplesmente a gente atender o cliente comprar o consórcio, aquela coisa, cara, eu preciso entregar aquilo que a gente está falando para o cliente ao longo do tempo. E é o que você falou, é um produto de longo prazo, né? É um produto de 18 anos, 20 anos, 10 anos, 15 anos, que, cara, se não tiver alguém olhando aquilo ali, acompanhando ao longo do tempo, ter essa responsabilidade, ter essa visão de longo prazo, por isso que não é para o cara chegar aqui, não vou dar certo, não dá, vai embora. Não, cara, a gente não quer essas pessoas aqui. A gente Vou dar uma tentada, né? Vou tentar aqui para ver se... Não, nosso negócio, de fato, são pessoas que querem construir uma carreira de longo prazo, né, e que vão, né, realmente prestar uma assessoria e acompanhar as pessoas ao longo do tempo, porque tem que ter essa responsabilidade, que é o sonho da pessoa. A pessoa quer sair do aluguel, a pessoa quer comprar o carro, a pessoa quer, né, ter uma aposentadoria, a pessoa quer fazer uma série de coisas que não dá, simplesmente, né, para a pessoa ter uma visão de curto prazo. A gente precisa ter uma visão de longo prazo. E assim, cara, a gente começou, né, vamos falar mais de Macaé agora, né, esse início você não enfrentou tanto essa resistência. Muitas pessoas enfrentam uma resistência, né, porque não é a realidade que você teve, é um ponto bacana, porque muitas pessoas, né, botam isso, não, eu vou ter muita dificuldade no início, e você está mostrando aqui que não, que você conseguiu, né, desde já acredito que muito pela tua credibilidade, pelo nome que você tem, você conseguiu ter esse resultado já desde o início, tanto que, né, você é um cara que já tem um espaço de tempo muito curto, um resultado muito expressivo, né, e isso de fato te chancelou e te habilitou para que a gente hoje, né, tivesse uma unidade em andamento em Macaé, né? Então, a gente vai agora começar a implantar a unidade de Macaé de fato muito pelo trabalho que você conseguiu mostrar nesse espaço curto de tempo, né? E falando assim especificamente de Macaé, né? Falando ali do mercado, né? Porque tem muito... Eu queria entrar um pouco nessa coisa de... Eu ouço muito. Eu já tive escritório no Nordeste, já tive escritório no Sul, né? Tem escritório agora aqui em Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo. Aí eu ouço, mas aqui é diferente, aqui é isso, essa cidade é isso. Não, porque aqui né, é sempre assim. Eu falo, gente, é tudo igual, né? Exatamente. Todo ponto de dificuldade. Como é que você está enxergando ali, falando de Macaé, região dos lagos, né? O momento do consórcio, o que a gente tem de oportunidade ali? Muitas vezes a pessoa que está nessa região, né, está nos ouvindo aqui, está em dúvida, não, porque já tem muita empresa de consórcio, porque tem às vezes esses pensamentos, né, que talvez muitas pessoas possam ter. Como é que você está enxergando ali? Por que você está disposto a realmente investir naquela região para ter um escritório ali? Sobre essa questão das pessoas, aqui não é bom, aqui as pessoas têm mentalidade de cabeça... Eu sempre enfrentei isso, né, no marketing de relacionamento, né? A gente tinha time em
dezenas de cidades, e sempre quando ia fazer um evento, uma reunião, não, mas aqui as pessoas têm a mentalidade, pensam pequeno. Então isso, de fato não existe, né? Na verdade são pessoas têm as suas demandas, as suas dúvidas. E como que eu enxergo Macaé? Na minha opinião, hoje Macaé é uma cidade extremamente estratégica, não só por ser a capital nacional do petróleo, então ali a gente tem a Petrobras, enfim, e todas as multinacionais que englobam esse complexo, uma cidade que tem muito royalty, não é uma cidade rica, é uma cidade que tem realmente uma renda per capita muito alta, tem um potencial de empresas muito grande, e aí, esses ingredientes, né, mostram que são uma cidade boa, e claro, nada adianta se a gente não fizer um bom trabalho, com credibilidade, com seriedade, né? Mas um grande diferencial que a gente tem, né, da própria Ademicon é a parte dessa parte de levantamento de capital com consórcio, né, uma alavancagem patrimonial, você conseguir de fato captar dinheiro barato para a empresa. Então isso tudo começou a fazer sentido, né, diante do público que existe ali. Né? Então, eu enxerguei como uma grande oportunidade também desse mercado. Eu ia muito para Macaé, não muito para Macaé, né? Meu pai mora em Rio das Ostras, eu fui para Macaé algumas vezes na adolescência, né? E tinha muitos anos que eu não ia a Macaé, né? Fui a Macaé a partir do momento que a gente começou a se conhecer ali. E eu percebi, na verdade, né, um pouco diferente, por exemplo, do que eu tenho aqui em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, que lá, né, a gente tem muita empresa, né? Que aqui é mais restrito. Aqui a gente foca muito mais na pessoa física do que na pessoa jurídica, apesar de a gente ter bastante cliente de pessoa jurídica. Mas nosso foco principalmente aqui é pessoa física. Lá em Macaé, eu já comecei a perceber que a gente também tem muito foco na pessoa física, mas que existe um mercado gigantesco quando a gente fala de pessoa jurídica em Macaé, porque tem muita empresa, por ser o fato de ser a capital do petróleo, né? Então tem muita coisa acontecendo, a gente já foi em várias empresas lá, visitas, realmente tem um mar de oportunidades que eu vejo ali e eu particularmente não consigo perceber ainda, né? Pode ser que exista, mas ainda não consegui perceber. É uma operação estruturada de consórcio da maneira que a gente Não faz, tem. né? Ali a gente está praticamente nadando no Oceano Azul, não só por não ter outras empresas do segmento fortes ali, mas também pela forma com que a gente leva o produto. Né? Esse é o grande diferencial, né? A nossa qualidade de trabalho frente à demanda dos clientes de alta renda ou clientes até de média renda em pequenas empresas tem ali na região. Então esse diferencial que a gente tem, eu não sinto basicamente nenhum incômodo de concorrência dentro daquela região. Isso é algo extremamente positivo. Isso foi uma das coisas, na verdade, que em 2022, né, quando eu voltei para o Rio, eu estava morando em Natal, no escritório lá, e a gente veio para Teresópolis, eu e a Carol, né, de olhar, a gente olhou aqui, na verdade, o estado do Rio, e a gente percebeu que não tinha, claro, tem empresas de consórcio, tem pessoas boas aí no mercado, tem gente competente aí trabalhando, Sim. mas eu não percebi, eu percebi que não tinha nada assim de extremamente conhecido. Alguém falar, olha, existe esse pessoal aqui, esse escritório, essa operação aqui, que hoje está dominando, né? Não percebi isso, né? E aí foi o que motivou a gente em 2022, final de 2022, vir para o Rio, né? E aí a gente acabou indo para Teresópolis, porque eu sou de Teresópolis, tem família lá, a gente falou, vamos ficar ali, e a gente começou a pensar na expansão dessa região como um todo. E eu percebi exatamente isso, essa questão de um oceano azul, muita possibilidade, muito na mão de banco, né? E assim, o banco tem um produto mais focado no mercado primário, que tem algumas restrições, né? Então a gente tem uma série de flexibilidades que a gente consegue fazer aqui que dá a possibilidade da gente surfar. Eu falo assim, o banco não é nosso concorrente. Sim. Eu não considero o banco hoje concorrente do que a gente faz, né? Se a gente for pensar, no consórcio de veículo básico, até pode ser. Mas na essência do que a gente faz, eu não considero nenhum banco um concorrente. Então, por isso que eu também considero o fato de a gente tomar a decisão de sair de lá para vir para cá foi muito nessa visão de Oceano Azul também, né? E eu percebi também isso ali. Você pega toda a região dos lagos ali, Macaé, Rio das Ostras, Búzios, Cabo Frio, cara, aquilo ali tem muita possibilidade de trabalhar, né? Inclusive, a gente está com vagas em aberto. A gente está buscando realmente pessoas que queiram colocar essa energia e trabalhar junto conosco, né? Venha fazer parte desse time. É claro que a gente tem algumas características que a gente vai analisar, né, para ingressar no nosso time. A gente, né, tem um padrão ali de qualidade que a gente vai trazer para o time, mas é uma região que tem um oceano azul, ou seja, muita oportunidade para quem quer crescer. Tanto Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, né, enfim, toda essa região dos lagos aí. E é exatamente isso que eu ia entrar contigo agora, né? Assim, você está, né, ali a gente está numa expansão grande, né, da nossa operação como um todo, o time como um todo. E a gente está buscando pessoas ali na região dos lagos, né, em toda aquela região dos lagos, para colocar ali de consultores para estar junto com a gente. Como é que você está enxergando isso hoje ali o que uma pessoa tem que ter, né, devido às características da região? O que você está buscando para esse time, né? O que você hoje acredita que para uma pessoa que está entrando ela deveria ter
para estar com a gente? Olha, assim, a principal característica é realmente a pessoa querer romper aquela questão do comodismo mesmo. Ser uma pessoa incomodada com o resultado que ela tem atual. Porque assim, eu não acredito numa pessoa que vai iniciar um negócio, porque quando você vem para a Demicon, você não é CLT. Né? A gente tem a característica da pessoa ser CNPJ, enfim. Ou seja, ela não vai ter uma determinada cobrança de CLT. Né? E, consequentemente, não vai ter um salário. Mas ela pode ter o ganho que ela quiser. O ganho é ilimitado. Então, a primeira coisa que ela precisa ter é vontade e, principalmente, garra. Por quê? Porque o mercado de venda, o nosso tipo de venda não é uma venda passiva. A gente não fica dentro da loja esperando a pessoa vir comprar. A gente vai até o cliente, é uma venda ativa. Então, esse processo de venda ativa vai exigir algumas características que são inerentes a esse processo. Então, tem que ser uma pessoa que, primeiro, né, que tenha realmente essa garra de ir para cima, né, de querer realmente buscar essa mudança, e ela pode ter esse resultado aqui. A gente está falando de pessoas que ganhavam 3, 4 mil reais, que vieram para o negócio e hoje ganham mais de 20, 30, 40 mil reais por mês. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que já eram muito bem-sucedidas no mercado tradicional, né? Diretores de banco que ganhavam acima de 30, 40 mil, e o cara vem para a Demicon e ganha 3, 4 vezes isso. Então, a gente tem todos os públicos aqui, mas as características se ela pode tê-las ou pode querer desenvolvê-las. Né? Ou seja, ser uma pessoa comercial, ser uma pessoa ativa, que goste de conversar e ouvir as outras pessoas, ser uma pessoa que está aberta, né, a descobrir algo novo, ou seja, uma nova forma de trabalho, porque realmente é algo inovador. Mas essa garra é a característica principal para a pessoa conseguir absorver todas a dinâmica do nosso trabalho. Né? Eu falo que, cara, a questão é mais uma questão de comportamento do que uma questão de características, vamos dizer assim, né? Eu faço entrevista, converso com gente, acho que toda semana, né? Sim. E aí, assim, eu nem olho o currículo da pessoa, né? Tipo, a gente tem hoje o Fábio, que é o nosso headhunter, né? Que cuida dessa parte de RH e tal. Aí ele me manda os currículos, sabe? Essa pessoa aqui é assim, assado. Eu não olho nada, né? Fábio, desculpa, eu não olho. Né? Pedi desculpa pro Fábio. Mas, assim, basicamente, quando eu sento com a pessoa, cara, basicamente, eu quero entender um pouco do que levou ela até ali, porque ela tá conversando comigo e pra onde ela tá indo. E aí, se pra onde ela tá indo, a gente consegue falar assim, cara, eu tô indo pra lá também, né? Meio que isso daqui, eu tenho um caminho, eu sei o caminho. É basicamente isso. Igual você viu em mim essa questão do motivo, né? Poxa, o cara envolveu a família dele, a esposa tá grávida, eu tinha um motivo para fazer esse negócio. Então, o que eu tento buscar nesse candidato que quer trabalhar junto conosco cara, esse cara tem um porquê, né? Quanto maior o porquê, mais fácil o como. Exato. Ou seja, se esse cara tiver um motivo forte, ele vai fazer esse negócio acontecer. E do contrário também é verdade. Se o cara não tiver um motivo forte, ele vai desistir. Exato. Como várias pessoas que começam, falei com 3 amigos meus, o cara não estudou, não entendeu o produto, não fez de forma correta, não seguiu o que a gente falou para seguir. E aí, claro, não tem milagre, não vai dar certo. Né? Isso é um ponto fundamental que a gente entrar agora, assim, tipo, cara, como é que, hoje no dia a dia de um consultor, assim, um pouco da tua rotina comercial, né? Porque você é um cara de alto resultado, né? Eu admiro, eu vejo muito do teu início, assim, esses primeiros 6 meses, muito do que eu fiz também, né? Foi muito expressivo você sair, assim, eu falo, a grande dificuldade das pessoas é sair da inércia, né? De começar. Sim. E aí, muita gente, essa inércia ela é muito lenta, a pessoa bota ritmo muito lento, achando que a gente tem aqui eu chamo isso de falsa liberdade, né? A liberdade, ela existe, mas para mim é sempre uma falsa liberdade. Porque, assim, as pessoas estão acostumadas no CLT, vamos imaginar que a gente trabalha aqui no CLT, você fala, você tem que entrar aqui no escritório às 8 e sair às 6 da tarde, né? Com 1h30 de almoço, 1 hora de almoço, né? A pessoa vai cumprir aquilo. Agora, no nosso negócio, ninguém vai falar o horário que você precisa chegar no escritório, ninguém vai falar o horário que você tem que sair do escritório, se você tem que ir para o escritório, ninguém vai falar nada disso. Né? Você está num ambiente de empreendedorismo, você escolhe estar ali, né, para fazer aquilo. Nós somos, eu digo, eu não sou, não existe a posição de chefe, né? Tem gente que me chama chefe, eu falo, não sou chefe de ninguém. Né? Eu sou, na verdade, um facilitador, eu facilito o caminho. Eu falo, olha, eu já percorri isso aqui, eu sei mais ou menos o caminho das pedras, eu te dou a rota, se você vai seguir a rota ou não, eu não sei, aí é contigo, né? Mas eu tenho o mapa da mina, né? E eu vou te orientando ao longo desse período. Mas eu não te carrego nas costas. Sim. Agora, um ponto importante ali do dia a dia, né? Queria que você detalhasse um pouco da tua rotina diária, né? O que você faz para ter esse resultado? O que você faz no teu dia a dia? Você acorda 10 da manhã, você vai dormir 4 da tarde, né? Como é que é a tua rotina? Eu sempre falo o seguinte, a gente não precisa ter perfil para fazer o trabalho.
A gente precisa ter perfil para os resultados. Né? A pessoa fala, você tem perfil para dever o cartão de crédito? Tem perfil para não levar sua família para fazer uma viagem? Tem perfil para não conseguir pagar um plano de saúde decente para os seus filhos? Né? Então, assim, às vezes você fala, mas eu não sei se eu tenho perfil para trabalhar nesse negócio. Cara, eu sou policial civil. Eu tenho perfil para tomar tiro? Tem perfil para entrar em... Cara, sabe, não existe isso. As pessoas fazem isso porque, pô, eu passei num concurso, eu quero receber o meu salário e tal, ou eu gosto, eu tenho essa vocação e tal. Mas a grande questão é, você precisa ter perfil para os resultados. Você tem perfil para dar uma qualidade de vida para sua família adequada? Né? Você tem perfil para andar de carro novo? Né? Você tem perfil para fazer uma viagem para a Europa, como você ficou 20 dias na Europa? Então, poxa, você trabalha sábado, você trabalha domingo. Mas você quer tirar 20 dias, você não precisa, eu vou esperar julho, as férias. Não, você pega e vai quando você quiser. Agora, administrar essa questão de não ter um horário fixo é o grande desafio, principalmente de quem vem da CLT e vem para o empreendedorismo. É uma mudança muito grande, né? Muito brusca. Então, assim, a minha rotina é uma rotina de muito trabalho, até porque eu estou com, né, uma bebezinha de 6 meses e eu gosto de estar sempre muito presente. Então, eu dou banho, né, eu ajudo agora na parte da introdução alimentar. Então, assim, eu acordo muito cedo. Não deixe de fazer atividade física, até porque como a gente trabalha muito, a gente precisa ter uma saúde, né, não só física e mental também ajuda muito. E um ponto importante é também o relacionamento que a gente constrói, até falei isso ontem na imersão, né? O relacionamento que a gente constrói nos lugares que a gente frequenta. Então, assim, eu tenho um número muito grande de clientes que são da academia, que eu estou treinando, você faz relacionamento, você faz contato. Então, assim, eu vou de manhã para a academia, né, para treinar, claro, mas já é um momento que eu estou fazendo contato, que eu estou fazendo relacionamento, que eu estou conhecendo pessoas. Existe uma intencionalidade, né? Exatamente. Né? Eu poderia, por exemplo, pagar um personal e fazer num estúdio, eu e o personal. Mas ali eu não vou fazer contato. Sim. Então eu busco uma academia de qualidade. Então o meu dia já começa com uma atividade física, né? E principalmente, na verdade, o meu dia começa no dia anterior, né? Onde eu organizo a minha agenda. Então, antes de eu ir para a academia de manhã, quando é 7 e pouco, 8 horas da manhã, eu já começo a mandar mensagem, tanto para confirmar as reuniões que eu tenho daquele dia, que eu já programei no dia anterior, quanto para prospectar novos clientes, né? Então, a minha rotina começa no dia anterior, e de manhã, já acertando essas reuniões, e eu já começo a fazer... Normalmente, eu tenho de 5 a 6 reuniões por dia. Pô, legal. E é um volume, isso também não se restringe ao final de semana. Às vezes a gente tem muita parceria com assessoria de investimento, né? Os caras não gostam de trabalhar final de semana. Sim. Cara, eu trabalho sábado, trabalho domingo. Se o cliente tem disponibilidade para fazer reunião 10h30 da noite, eu coloco minha filha para dormir junto com a minha esposa, 7, 8 horas da noite, e fico até acordado e vou fazer reunião 10h30 da noite. Eu tenho um autorizado nosso que está lá em Atlanta, nos Estados Unidos, que falou, Bruno, você consegue fazer uma reunião, mas é 6h30 da manhã, por causa do fuso horário e tal. Eu falei, pô, cara, vamos fazer. Né? E fechamos 300 mil de consórcio. Então, assim, o mais interessante de tudo isso é realmente que a nossa rotina, ela é uma rotina de muito trabalho, mas é importante você diferenciar trabalho de ocupação. Mas a pessoa fica muito tempo na rede social, mandando mensagem ali, falando com a pessoa, e não está direcionando para uma reunião de negócios, que é o nosso trabalho, né? Uma consultoria ativa, né? Algo que você precisa mostrar para o cliente como funciona o produto, como é que aquilo se encaixa para ele. Eu sempre falo, existe uma grande diferença entre você ser efetivo no teu trabalho e você estar ocupado, né? Sim. Eu tô cheio de reunião, mas você vai olhar as reuniões, né? Para reunião com não sei o que lá, coisas que não vão te levar a você estar na frente do cliente de fato, né? De cliente no perfil que precisa ter para você, de fato, ter sucesso no negócio. Porque, não, mas eu estou fazendo um monte de reunião com o cliente, estou com isso, estou aquilo, estou propondo, estou fazendo certo. Tá, mas aí você vai avaliar o público, a pessoa às vezes está conversando e fala, cara, esse público é totalmente fora do perfil, né? A gente tem uma maneira aqui na nossa operação hoje, um público definido que a gente busca, né? Que a gente entende que tem um melhor perfil para o produto, né? Que basicamente a gente vai muito atrás daquele cliente que tem condição de ter uma sobra mínima de caixa possível para poder investir mais a médio e longo prazo. Então, a gente, se você está fora desse público, muitas vezes você está sendo só ocupado, você não está sendo efetivo, né? E é exatamente o que você falou aí, 5 a 6 reuniões por dia. Cara, tem gente que falar de 5 a 6 reuniões por dia parece que você está ofendendo a pessoa, muitas vezes, né? Mas pessoal, a gente está falando de 5, 6 reuniões no dia, a gente está falando de 5, 6 horas trabalhadas. É aquela coisa, né? Escolha o seu difícil, né? Eu dei esse exemplo até naquele evento que a gente participou lá do Rio, né? Poxa, a pessoa, Bruno, mas aí você trabalha muito, você está trabalhando até 10 horas da noite. Cara, beleza, você quer dar plantão, ficar 24 horas ali, correr risco de vida, entrar numa favela, tomar tiro? O que é mais fácil, né? Qual é o perfil que você vai escolher ter? Então, é justamente isso, né? É perfil para os resultados e saber que a gente trabalha muito
mas a gente tem resultados ilimitados, cara. E aí, se a gente for pensar hoje num mercado onde a renda per capita do nosso país gira em torno de R$ 2.500, né? Hoje, na população brasileira, quem ganha acima de 20 mil é considerado rico, né? Sendo que a gente sabe que o dinheiro, ele foi, né, o poder da inflação tirou praticamente todo o poder do nosso capital, né? O dinheiro, o real está valendo muito pouco. Sim. Né? Então, hoje, com R$ 20 mil, beleza, é uma boa renda, sim, mas dependendo da rotina daquela família, de onde ela mora, quantos filhos tem, não vai ficar uma coisa tão próxima. Não dá pra fazer. Quem ganhava R$ 10 mil há 10 anos atrás, poxa, estava bem. Hoje em dia o cara ganha R$ 10 mil e tem 3 filhos ali, ele vai passar um certo aperto para ter uma qualidade de vida muito boa. E aqui a gente tem uma oportunidade de ter um ganho ilimitado, cara. E principalmente num período de tempo curto. Né? Por exemplo, poxa, é possível um cara começar hoje, né? A gente está falando aqui de praticamente julho, que a gente está começando no mês de julho, e finalizar esse ano ganhando R$ 5 mil a mais na renda dele, sendo que ele nem precisa, às vezes, deixar de fazer o tradicional dele. Cara, é totalmente tangível. 5 mil, eu falo, é muito tranquilo de fazer. Você entende? Aí, com um ano, é possível esse cara estar ganhando R$ 10 mil fazendo um trabalho, né, dentro do nosso planejamento, a gente trabalhando na parte de consecutividade, ou seja, o cara vender toda semana, ensinando ele, pegando na mão. Cara, totalmente tangível. E aí você olha para o mercado de trabalho, e às vezes a pessoa que está ganhando R$ 2, 3 mil ali, tem medo de sair, sendo que ela tem um horizonte gigantesco. Né? E principalmente, ele vai ter pessoas, né, muito boas assessorando ele. Né? Você imagina o seguinte, um consultor que começa hoje com você. O cara era CLT. O cara estava ganhando R$ 4 mil. E aí ele vai começar a trabalhar com você. Hoje, não pode falar sua renda aqui não, né? Beleza, né? Um cara que ganha acima de 6 dígitos por mês, aonde o primeiro dígito não é 1. Entendeu? E aí, ou seja, essa pessoa vai ter uma mentoria com você. Sim. Então, assim, a pessoa ela não para pensar que, às vezes, na realidade da vida dela, ela nunca teria acesso a essa pessoa como mentor. Ela poderia te conhecer num restaurante, numa loja, em alguma situação. Mas ele não teria você assessorando, falando com ela no telefone, colocando ela numa imersão comercial ontem, né, de extremo valor que a gente fez. Então, assim, às vezes a pessoa não para pensar nisso. Né, que ela vai conviver com pessoas... Porque é aquela coisa, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Exato. Então, se você convive só com pessoas que ganham 4 ou 5 mil, a chance de você ter esse resultado é muito grande. É muito difícil você ganhar 20 se você está convivendo no meio de pessoas que ganham 4, 5. Exatamente. E isso é um ponto importante, né? Porque conforme você vai crescendo, sabe aquela coisa que, tipo assim, pô, fulano começou a ganhar dinheiro, começou a ficar snob, né? Tem um pouco disso, né? As pessoas falam isso. Mas não tem nada a ver, na verdade. É a ambientação, né? A ambientação forma o seu resultado. Exato. Então, você quer andar com o quê? Com galinha ou com águia? Tem aquela coisa, né? Então, a prática é isso. A gente acaba sendo a média das pessoas que a gente vai convivendo. Não só de pensamento, né? De modo de vida também. Então, se você pega determinadas amizades, você vai conviver com aquele povo, coisas ruins são normais para ele. E aí, eventualmente, se você não faz, você fica destoando. Né? E aí, quando a gente entra num ambiente desse, que é um ambiente que todo mundo quer crescer, é um ambiente de cooperação. É claro que todo mundo quer vender, quer ter seu resultado, mas a gente fica feliz com o resultado do outro. Né? É um time, né? O time ele trabalha junto. Ontem a gente estava aproximadamente quase 50 pessoas aqui em Petrópolis, né? Que a gente veio aqui para imersão. E você percebe ali, né, que, tipo, cara, tem gente nesse ambiente que está tendo muito resultado, né? É resultado realmente muito expressivo, realmente você vê ali já é uma realidade da nossa equipe, pessoal trocando de carro, né? O Bruno aqui é um caso desse, né? Exatamente. Mas, né, num espaço muito curto de tempo, né? 6 meses atrás talvez você não estaria nem pensando. E é um carro que, assim... É um carro que a gente não imaginaria, né? Há 6 meses atrás. Exatamente. Mas é exatamente isso. Você vê as pessoas trocando de carro, as pessoas... Ontem você teve também, né, na casa do Maurício, por exemplo, você viu... Nossa, né, uma casa maravilhosa. Você olha, tipo, sei lá, eu conheci o Maurício em 2021. Cara, totalmente inimaginável, né? Você vê o avanço que eles tiveram ali, né? E você vê, pessoas da equipe viajando, fazendo um monte de coisa. Então você vê que tem uma galera ali fazendo um resultado bastante expressivo. E você vê que tem ainda pessoas que estão começando, pessoas que ainda talvez não tenham entendido essa questão da consecutividade, né? Que o jogo não é você entrar vendendo milhões por mês, não é isso. O nosso negócio é muito focado, pautado num resultado constante, contínuo, e a gente depois vai ajustando o volume, vai fazendo esse ajuste, né? Que é o que eu busco, tentar assessorar e mentorar as pessoas realmente nisso, né? De ter essa cabeça, né? E assim, Bruno, eu sempre
pergunto para as pessoas que vêm aqui, né, que têm resultado e, pô, alguma coisa essas pessoas estão fazendo diferente de outras que não estão tendo. Fato. Existe uma coisa mecânica, igual a gente acabou de falar sobre isso, no sentido de, cara, 5, 6 reuniões no dia, isso é muito mecânico muitas vezes, né, porque... Cara, é repetição e você vem de um ambiente de disciplina, né? Igual a gente tem o Daniel hoje da nossa equipe também, que veio da Marinha, né? Existe uma disciplina, eu vejo que vocês dois principalmente têm muito isso, não negociar o que tem que ser feito, vai ser feito, acabou. Mas existe também um fator que eu coloco para muitas pessoas, e eu falei isso ontem na imersão, essa questão do fator mais psicológico, né? Que é aquelas vozes que a gente tem que silenciar, né? Então, a gente, dentro de qualquer processo, né? Seja em qualquer coisa, num relacionamento. Pô, eu vou casar ou não vou casar? Só que existe aquela voz, né? Pô, eu caso com essa pessoa, eu não caso. Eu tenho filho, eu não vou ter. Sempre existe aquelas vozes falando contigo e você vai dando ouvidos para elas, né? Tipo, ouve aquela voz? Eu chamo isso das vozes que a gente tem. E dentro da DMCon é mais ou menos a mesma coisa, né? Pô, eu vejo um monte de gente tendo resultado, eu vejo que é possível, mas acho que não é para mim. Eu acho que isso, né? Não, porque o meu contexto é diferente, porque a cidade que eu tô é isso, porque minha história de vida é diferente. E, cara, exatamente a ideia desse podcast é que as pessoas ouçam diferentes histórias e percebam que tem um monte de gente com história diferente e que a coisa está acontecendo. Mas essas pessoas fazem algo diferente em relação a talvez aquela não esteja fazendo. Cara, como é que você encara essa questão, principalmente de frustração, né? Porque, cara, tudo que você... Apesar de ser um cara que está tendo resultado num espaço de tempo muito curto, eu entendo que você teve frustração nesse período curto de tempo. Alguma coisa que aconteceu, seja uma venda, seja um consultor que ia estar no time... Cara, como é que você lida com a questão de frustração hoje no dia a dia? Assim, aquilo que te corrói muito tempo. Como é que você lida com a questão de frustração hoje? Cara, frustração, é difícil administrar a frustração. Eu confesso que para mim também não é fácil. Principalmente a frustração de pessoas próximas. Né? Quando você tem um contato frio, né, com uma pessoa que você não conhece, ou conheceu em determinado local, ofereceu o produto, ela disse não, tudo bem. Mas o não de pessoas próximas, mesmo eu trabalhando há mais de 10 anos, né, nesse mercado de vendas e tal, ainda gera uma frustração. Né? Você fala, poxa, o cara é meu melhor amigo, né? Eu sou padrinho de casamento, é um exemplo real, né? Eu sou padrinho de casamento do cara no mês que vem, e aí o cara não compra de mim. Né? Ou seja, o cara não se torna meu cliente, vendo que é uma ferramenta adequada para ele, faz sentido. Eu tenho outro cara que é desconhecido, tem a mesma empresa, no mesmo modelo, o cara vai lá e compra 5, 10 milhões. E aí você fala, poxa, o cara é meu amigo, me conhece. Mas às vezes a pessoa próxima, ela sabe exatamente de onde você veio, e às vezes ela não valoriza a sua história. Né? Isso aconteceu com Jesus, não vai acontecer com a gente? Sim, né? Na terra que ele nasceu, ele teve que sair para prosperar. Então, eu sempre ligo muito a isso. E como é que eu lido com essa parte de frustração? Cara, entendendo que o tempo ele vai te mostrar, ele vai te trazer a resposta. Então, muitas vezes, aquela frustração ela é temporária. Mas, na verdade, é um teste. Porque aquela pessoa que não se tornou seu cliente hoje, daqui 2, 3 anos, ela pode voltar. E ela vai ver que você não saiu do negócio, que você prosperou, que você cresceu. Então, muitas vezes, aquela frustração, até mesmo da pessoa próxima, o que você precisa é o quê? Ganhar tempo, administrar ela na sua cabeça. A frustração é normal, faz parte do processo de venda. Então, isso vai acontecer. Mas é aquela coisa, você tem que errar, né, ou se frustrar, mas se frustrar de forma rápida. Sim. E realmente o próximo. Porque você se frustrou ali, mas a próxima pessoa está aberta, né, àquele produto que você está trazendo, que vai resolver a vida dela, ela vai te agradecer por isso. Né? Eu tive um cliente esse mês contemplado na primeira parcela. Sim. O cara queria me dar um abraço, me dar um beijo. Pô, o cara, a gente fez uma lucratividade para o cara de 6.000% em 30 dias. É claro que não é o normal, claro. Né? Mas aconteceu. Exato. É um fato, né? Agora, um outro detalhe importante, Wallace, que eu vejo que falta às vezes na maioria das pessoas, e eu vou falar até por mim, tá? As pessoas falavam muito, principalmente no ambiente de delegacia e tal, eu via tragédias acontecerem, muitas pessoas sempre se pautando muito em Deus, colocando Deus ali, não, Deus isso, né? Eu fiz isso, mas eu fiz em oração e tal. E eu, não obstante ser de uma família cristã, né? Meus pais sempre fui à igreja e tal, eu normalmente não gostava muito desse argumento. Porque, de fato, você consegue enriquecer e ter resultado financeiro fazendo o que precisa ser feito, independente da sua crença. Ou seja, você não precisa acreditar em Deus, você não precisa ser uma pessoa, né, firme ali, todos os dias ali na igreja, para que você tenha um resultado acima da média. Mas eu falo o seguinte, é muito mais fácil com Ele. É muito mais fácil quando você tem Deus perto de você. Então, desde o início da nossa tomada de decisão, Deus esteve presente e eu
E até hoje, eu sempre oro nesse sentido, porque às vezes não ter uma pessoa como cliente é muito mais um livramento do que tudo. Exato. Entende? Então, tudo tem um motivo de ser. tudo tem um motivo. Quando você tem uma espiritualidade, né? Você consegue, às vezes, enxergar aquilo ali. Eu nunca fui um cara... Minha família sempre foi cristã também, mas eu nunca fui um cara muito... de religioso, né? De ir à igreja, nunca tive muito isso, né? Mas eu sempre conversei com Deus, né? Eu sempre senti que está ali, né? Porque, assim, de fato, eu já te passei por situações e já fiz coisas, assim, de eu achar, cara, vai dar tudo errado. E simplesmente alguma coisa acontece e parece que me tira daquela situação inteira e tudo se resolve de uma maneira muito fácil. E aí, é exatamente os momentos de espiritualidade, porque eu perguntei essa questão da frustração, e eu falei isso ontem na imersão. As pessoas hoje talvez olhem para o Wallace, né? Tipo, 5 anos depois da Demicon, eu tô aí há 16 anos no mercado financeiro, né? Tive um lapso ali fora do mercado financeiro, no mercado de petróleo. Mas, né, 5 anos da Demicon, parece que carro bom, mora bem, né? Faz viagem, faz um monte de coisa, parece que tudo acontece, as vendas parece que me buscam, né? E não é bem assim, na verdade. Na verdade, o meu dia a dia é repleto de frustrações, né? Sim. E não, às vezes é diária, né? Toda semana alguma coisa acontece que você tem aquela expectativa, você tem, vai acontecer isso e não acontece, ou demora, né? Então você lida com a frustração o tempo todo, né? É normal. E você lida com desafios. Cara, nem tudo é um mar de rosas, né? Talvez a pessoa só olhe o frame de que parece que, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso, né? Fazendo um monte de escritório, caraca. Mas não é assim, né? Existe um número muito grande de frustrações e uma das coisas que eu venho trabalhando muito com a equipe, né, é mostrar um pouco sobre isso, de falar, cara, eu tenho frustrações da mesma maneira, eu tenho dificuldades da mesma maneira, talvez num outro grau, né, mas elas continuam existindo. A grande questão, eu, Wallace, não sou um cara bom, eu não sou um cara, acima da média, não sou, eu sou, na verdade, um cara mediano. Só que a grande questão é que eu não negocio o que tem que ser feito, sempre estou fazendo. É uma resiliência que você aprimorou ao longo dos anos, ninguém nasce com isso, você foi aprimorando, né? E uma frase assim, muito importante não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece. Sim. Então isso é frustração. A frustração vai acontecer desde quando você é criança. Minha filha com 6 meses quer andar. Ela não consegue. Eu vou falar não pra ela 50 mil vezes. Ela quer. Eu tô com um chocolate na mão, ela quer pegar o chocolate. Ela não vai comer o doce agora. Né? Então, a vida você recebe frustração desde quando você nasce. Né? Agora, não é o que acontece com você, é a forma com que você reage. Isso vai definir, de fato, o seu resultado. Porque frustrações vão vir em qualquer área da vida. Eu prefiro ficar frustrado por não fazer uma venda do que ficar frustrado a vida inteira que eu não consegui pagar uma faculdade para minha filha porque eu não coloquei garra no início da minha vida que eu poderia ter feito isso. Né? Eu prefiro muito mais ficar frustrado por não ter um resultado ali em determinada prospecção que eu fiz do que quando eu tiver com 50 anos, a minha filha fala, poxa, pai, eu preciso, né, de um plano de saúde adequado e eu não consigo pagar. Então, assim, eu acho muito mais fácil a gente trazer aquela história, né? O que é mais difícil, né? Qual é o seu difícil? Exatamente. Então a frustração vai existir em qualquer área da sua vida. Agora aqui a gente é muito bem remunerado pela frustração que a gente tem. Então a gente toma um não, beleza, mas o que aconteceu é um não, cara. E o não nunca é definitivo. Né? Aquela pessoa que te falou não agora, ela vai ser a pessoa que vai te falar assim daqui a pouco. Cara, né? isso é uma coisa que eu tô há 5 anos, quantas situações aconteceu no início, assim, e acontece até hoje, né? Não, mas exatamente, não é, ele não é definitivo. O não, ele é temporário. E o não é pra você. Exato. A frustração vem porque ela leva pro lado pessoal. A pessoa não falou não pra você, ela não falou que não gosta de você, ela simplesmente falou não pro negócio. Exato. Então, não leve pro pessoal. Exatamente, esse é um ponto importante. Cara, e assim, você tá aí na posição de gestor, agora de licenciado, de sócio, de escritório. Cara, você tá começando a fazer, tem algumas pessoas já com você lá no teu time, né? Que você já tá começando a fazer a gestão dessas pessoas. A gente já falou um pouco do que você imagina para a pessoa ter resultado, falamos sobre frustração, enfim. Falamos um pouco sobre isso hoje. Mas eu queria que você agora entrasse mais numa questão de tipo... O que você dá de dica pro cara que tá começando? Tipo, o cara tá entrando agora, né, na Demicon, tá assistindo a gente aqui, tá com aquelas vozes, tá com aquelas dúvidas, não sabe por onde começar, não sabe qual o caminho. O que você hoje daria de dica pro cara que tá começando, do ponto de vista prático? Fala, cara, essas coisas você tem que fazer. O que você colocaria de ponto prático? Cara, a primeira coisa, ele tomou a decisão, é aquilo que ele quer fazer de fato? Sim. Cara, aí é ouvir, confiar e fazer. Nós já temos o resultado para mostrar para aquela pessoa que aquilo funciona. Ponto. Beleza. Agora ele não vai querer inventar a roda. Ele não vai fazer do jeito dele. Existe uma metodologia que funciona.
Ou seja, eu vou te ensinar como que você prospecta, como que você faz uma reunião com o seu cliente e como que você fecha negócio e como funciona o produto. A gente tem uma base, né, de estudo para que a pessoa tenha esse conhecimento. Então, ouvir, confiar e fazer. Cara, a gente tem a metodologia pronta. Então, o primeiro passo é conhecer ali minimamente o produto, ele tem uma estrutura de conhecimento do produto, esse é fundamental. Fazer o agendamento e começar realmente a prospecção inicialmente junto com o gestor, né, junto conosco, porque a gente tem essa expertise para orientá-lo, né, mas passado ali 10, 15 dias, cara, ele já vai começar a fazer os primeiros prospecções, as primeiras reuniões, onde ele vai conduzir esse trabalho. Mas o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é ele ganhar esse conhecimento inicial e confiar. Ele tem que confiar. E essa metodologia funciona. Então, é ele fazer o que precisa ser feito. E quantas reuniões você acha que um consultor tem que buscar fazer por semana, minimamente nesse início? A grande questão é que a gente vive num mundo onde o maior ativo que existe é o tempo. Então, as pessoas não querem perder tempo. Sim. Então, talvez as pessoas não queiram sentar mais numa reunião e ficar 1 hora fazendo uma reunião com você. Ela quer, às vezes, um bate-papo rápido, uma videochamada, para ela fazer de onde ela estiver, mesmo ela estando na mesma cidade. E as pessoas desmarcam muito. Isso é natural do ser humano, né? O brasileiro, na verdade, normalmente um povo que é meio um pouco desorganizado. Né? Então, as pessoas marcam, desmarcam. Então, para que você tenha pelo menos de 3 a 5 reuniões por dia, você vai ter que marcar pelo menos de 8 a 10. Então, fazer um volume de prospecção onde você consiga ter um agendamento pelo menos de 8 pessoas para você falar naquele dia. Só que para você falar com 8 pessoas, você tem que ter contactado pelo menos umas 30. Então, por isso que para efetivamente você conseguir falar com 8. Exatamente. Você precisa ter a sua planilha ali de agenda, tá sempre pedindo indicação, né, de contatos, de amigos, tá sempre renovando a sua agenda. Porque às vezes eu falo, pô, Bruno, mas eu não tenho esse tanto de contato. Aí eu entro na rede social do cara, o cara tem 5 mil amigos. Mas o cara. E a agenda dele tem 30 contatos. Eu falei, cara, e essas pessoas, cara? Sim. Essas pessoas não trocam de carro, as pessoas não precisam de uma casa para morar, as pessoas não podem investir, trabalhar o consórcio como investimento. Essas pessoas, às vezes, não querem comprar um imóvel de leilão utilizando a ferramenta consórcio, elas não querem comprar um imóvel no exterior utilizando a ferramenta consórcio, ou elas não têm R$ 269 por mês para fazer uma cota e fazer uma cota como investimento. Às vezes as pessoas não têm noção que a gente tem um produto onde ela pode pagar R$ 269 e ela construir um ativo financeiro. Exato. E aí, isso é um ponto importante, assim, beleza, volume então de reunião, falar pelo menos com 8 a 10 pessoas todos os dias. Tem um estudo direcionado, ouvir, confiar e fazer, a fórmula já está pronta. Legal. E assim, abordando exatamente o quê? Porque, tipo, como você disse, o produto ele tem várias vertentes, né? Posso ir no caminho do consórcio de veículos, posso ir no imobiliário, na aquisição primária ali de compra de imóvel, posso falar de alavancagem, posso falar de leilão imobiliário. O que hoje você, para aquela pessoa que está começando, qual que seria o caminho, teoricamente, mais simples e mais fácil dela conseguir ter resultado? Assim, vai depender muito do perfil de cliente, né? Ou seja, vai depender daquela pessoa que ele vai abordar. Dependendo da pessoa, ele já vai dar um direcionamento maior. Mas assim, se o cara quiser começar sem errar, é o nosso consórcio como investimento. Ou seja, essa pessoa tem uma sobra de caixa a partir de R$ 269, ela é um cliente potencial. Então, eu começaria pelo consórcio de investimento, que é onde é o nosso carro-chefe, é o que a gente sabe fazer de melhor, na minha opinião, o melhor produto da empresa. E é muito simples também, que basta a gente não tem adesão, cara. Você vai falar, Bruno, quanto que eu preciso pagar para começar? Conta, nada, cara, você paga a parcela, já participa da próxima assembleia. Então, é muito mais simples ele começar com um produto fácil de lidar, até porque ele vai aprender muito rápido a falar sobre aquilo. É um produto que funciona muito bem, simples de ser vendido. Então é muito mais fácil ele começar com isso do que ele ter que estudar. Não, peraí, eu vou ter que estruturar um lance, que é uma coisa mais rebuscada, que ele precisa de um conhecimento maior. Parar muito tempo, às vezes, estudando os grupos, né? Estudar grupo, pegar histograma de grupo e ver quais foram os lances anteriores. Cara, o consórcio de investimento é o nosso carro-chefe. Eu aconselharia a pessoa a começar por ele, sem dúvida. E hoje, questões ligadas muito à consecutividade. Nossa operação, a gente está muito focado no time ser consecutivo de vendas, né? Você que mudou a história do negócio com a consecutividade, né? Que está sendo copiada por vários escritórios, né? Eu comecei a trazer isso para a Demicon lá em 2021, né? Eu sempre tive isso nos meus escritórios, mas eu acho que dessa vez a gente está realmente sendo até mais incisivo, vamos dizer assim, na maneira de ser consecutivo, né? Porque a consecutividade, de fato, é o que vai te manter no jogo a longo prazo, é o que vai fazer você construir carreira, vai fazer você silenciar as vozes na tua cabeça e fazer você ter resultado, que é você vender uma cota de qualquer valor que seja todas as semanas, né? E isso ser inegociável. Eu falo que a consecutividade é um estilo de vida, né? Ou você vive aquilo,
né? Você ficar 48 semanas, né? 48 semanas, a gente tem a possibilidade da pessoa dar um stop ali ao longo desse período, mas a gente está falando de um ano inteiro a pessoa vender uma cota de qualquer valor que seja durante todas as semanas, durante um ano. Isso muda a vida da pessoa, isso traz realmente resultado, faz com que aquela pessoa comece a realizar os objetivos dela, né? Isso traz o principal, na minha opinião, que é a crença. Exato. Por que as pessoas não fazem o negócio? Né? Porque a pessoa olha, pô, o Wallace tá super bem, mudou a vida dele. O Bruno mudou a vida dele. O Maurício mudou a vida dele. O Renan mudou a vida dele. O Daniel mudou a vida dele. A Débora mudou a vida dele. A Iana mudou a vida dela. Por que não dá certo para mim? Falta crença. Então, o principal é crença. A pessoa tem que... Esse negócio funciona? Beleza, funciona. Agora, funciona para mim? Aí a pessoa precisa absorver essa crença. Às vezes ela acha que o negócio é bom, mas não para ela. Mas, na verdade, o que está faltando ali? É a rotina de trabalho, é a consecutividade que vai trazer essa crença. Porque quando você vende... Cara, quando eu vendo uma cota de 80 mil, uma cota de 40 mil de veículo, ou quando eu vendo 5 milhões de reais, cara, a satisfação da venda é a mesma. É a mesma, exato. Então, quando a pessoa está na consecutividade, ela está reforçando. Poxa, o negócio funciona. Isso. Cara, isso daí, né? Pra mim, venda, tá? Igual você falou, a de 80 mil, de 40 mil, 5 milhões, pra mim, cara, tudo é venda. Tudo é a mesma coisa do ponto de vista como negócio, né? Claro que... Logicamente, financeiramente é diferente. 5 milhões ela é muito mais relevante do que 40 mil financeiramente falando. Só que eu vejo que aquela dopamina, vamos dizer assim, que vem da venda, aquela euforia, que você, pô, vendi, né? Ela é muito curta. Posso compartilhar algo com você que aconteceu comigo? Bruno, a venda mais importante para mim foi a minha primeira venda. Legal. Quando eu estava começando ali, você já tinha feito algumas reuniões comigo, mas assim, aquilo ali, eu nunca vou esquecer isso. Foi um grande amigo meu, eu fiquei muito feliz com isso. Eu até falei com ele agora sobre isso essa semana, foi aniversário dele. E aí, quando eu comecei no negócio, comecei a estudar, ficava ainda com medo, aí eu falei, vou comentar com esse amigo meu. Falei, cara, eu comecei a trabalhar com a Demicon, uma administradora de consórcios do país, a gente tem um consórcio como investimento e tal, não sei o quê. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Aí eu basicamente copiei a mesma reunião que você me ensinou, eu mostrei para ele ali. Ele, cara, gostei demais disso. Eu quero fazer uma cota de 100. Aí eu falei assim, não, mas espera aí, eu preciso te explicar mais, você não entendeu tudo ainda. Ele, não, cara, mas eu quero fazer, depois você me fala, eu tô com... Não, cara, mas eu preciso te explicar antes de você fazer. Eu quero. Mas o que eu preciso fazer? Não, vou gerar o boleto. Não, então gera aí que eu vou pagar. Aí eu falei, caramba, o cara quer mais do que eu. Aí eu fui lá, gerei, ele pagou. Aquilo me deu uma... Falei, cara, o negócio funciona, é bom. O meu amigo gostou do negócio, ele quer fazer. Sim. Essa questão dessa dopamina que existe, né? E, de fato, gera uma euforia. Principalmente a primeira venda marca, né? A primeira grande venda marca. Sim. Tudo isso marca muito, né? E é importante ter essas coisas. E a consecutividade está muito pautada nessa questão dessa geração de dopamina, vamos dizer assim, porque a pessoa sai dessa euforia da venda. Só que, cara, se você tem, seja a venda de 5 milhões, uma venda de 40 mil, ou seja, de 100 mil, se você faz agora e você demora mais um mês para você ter esse sentimento de novo, 2 meses, 3 semanas, vai ficando muito espaçado esse sentimento, você fica ao longo desse período se questionando muito, porque a dopamina da venda ela dura muito pouco. Porque, cara, eu sempre falo que o vendedor não vive de passado, né? Pô, se aconteceu há 10 minutos atrás a venda, eu já tô pensando na próxima, porque o passado já ficou para trás, já não é aquilo ali já foi, né? Tem uma coisa que o T. Harv Eker, que escreveu o livro O Segredo das Mentes Milionárias, fala no livro dele, é a maneira com que você faz uma coisa é como você faz todas as outras coisas. Então, quando a gente pega a disciplina que o cara tá tendo de vender, e ele, né, às vezes da vida dele ele tem isso, ele traz para o negócio, ou ele cria esse hábito, aquilo se torna um hábito para ele. Ou seja, ele já está no sangue dele que ele precisa fazer uma venda por semana no mínimo. Exato. E aquilo já entra numa rotina de trabalho. Ele fala, cara, não posso passar uma semana. Ele começa a não negociar. Exato. E ele começa a ver que é possível. Exato. Daí você vê que tipo, a pessoa, de fato, vai construindo a carreira e você vai ver que a pessoa vai mudando. É só você perceber as pessoas que têm consecutividade no escritório hoje. Cara, são pessoas que as vozes estão silenciadas, né? A pessoa tá não tem mais dúvida em relação ao negócio. Não tem mais dúvida em relação ao negócio. E sobre ganho, em termos de renda, né? A gente fala, pô, renda A, pô, o cara tá ganhando 50 mil por mês, 40. Pô, é totalmente tangível no nosso negócio, né? Sim. Agora, as pessoas estão ouvindo no início, pode achar esquisito. Poxa, mas como assim esse cara... Mas realmente, pode ser muito mais do que isso. Mas a grande questão é, R$2.000 a mais, R$3.000 a mais, faz diferença na vida de uma pessoa? Então, assim, eu vou colocar até pela minha experiência, né? Hoje eu consigo ter alguns luxos que eu não poderia. Então, tem uma pessoa que faz a nossa alimentação, né, toda ali, né, que fica o dia inteiro cozinhando, uma nutricionista que faz as nossas marmitas para seguir a nossa dieta. Pega a dieta do nutricionista, entrega, a pessoa faz todas as marmitas da nossa quinzena. Né? Tem uma pessoa que vai na nossa casa e faz a limpeza da casa. Então, isso são coisas que às vezes você
né? A gente vai trazendo uma qualidade de vida, né? Vai trazendo uma qualidade de vida, né? Você poder ficar num bom hotel. Viemos aqui para Itaipá, vamos estender mais um dia. São coisas simples, mas que mudam a realidade, a nossa realidade. Essa é a questão que eu falo para todo mundo. Tinha muito disso, eu e os amigos, a gente conversava, né? O dia que vai virar, né? O dia que parece que tudo vai começar a acontecer e aí você vai... Do nada você tá naquele carro simples, você vai andar num carrão, você vai começar a morar na casa. Na verdade... Carro e casa é algo que vai maior, acontecer, mas assim, o negócio é a mudança do dia a dia. Não olhar mais pro lado direito do cardápio, essas coisas todas, né? Mas eu falo, essas coisas vão acontecendo, na verdade, aos poucos, você não vai percebendo, né? Simplesmente aquela coisa que doía antes, você olhava, agora que você olha... Mas é exatamente porque você vem numa crescente, você tá construindo algo, né? Você percebe que não vai existir o dia que simplesmente estalar do dedo, a não ser que você ganhe na Mega Sena e parece que a tua vida inteira virou, mas ainda assim, talvez financeiramente a tua cabeça não esteja pronta para receber aquilo. Você não teve a ambientação necessária para você conseguir absorver todo aquele conhecimento. Né? Exatamente. Cara, Bruno, a gente já está caminhando para o final aqui, né? Quero te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui, né? Para a gente gravar esse episódio, ouvir um pouco da tua história. Novamente, reforço meu posicionamento sobre você. Desde o começo que eu vi que você era um cara realmente diferenciado, isso provou ao longo do tempo. Eu tenho uma honra muito grande de ter você junto como um amigo hoje, como sócio da unidade. Eu sou muito feliz por isso, né? Eu falo, cara, tudo que você fez é mérito teu, né? Você que é o cara que está lá fazendo realmente a coisa acontecer. Você é um cara que tem um resultado, né, muito grande. Eu falo assim, cara, a pessoa que estiver lá junto contigo em Macaé tem a sorte de estar contigo, porque você realmente é um cara que enxerga o mundo de maneira diferente. A tua família é uma família realmente abençoada, assim, uma família que realmente quer o bem das pessoas. Então eu fico muito honrado de ter você junto com a gente. Para mim é uma honra ter você do lado. Eu fico muito grato de você ter vindo aqui, de dispor teu tempo, explicar a tua história, você tem uma grande história. E, cara, queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal, né, de caminho, né, do que seria a mensagem do Bruno pro final pro pessoal que está nos assistindo. E, cara, muito obrigado, espero que a gente grave mais vezes aí. Meu amigo, a honra é toda minha. É uma honra gigantesca para mim, para minha família, poder ter uma pessoa, né, como você do lado, enfim. Como eu te disse, né, o nosso momento era um momento de muita oração, de muita busca. E eu acho que Deus não faz nada por acaso, e se Ele me colocou aqui era porque realmente Ele queria realmente algo grande, não só para mim, mas para minha família também. Então, assim, a honra é toda minha e eu te agradeço demais, né? Você fala, Bruno, mas é mérito seu. Mas a gente não constrói nada sozinho, cara. Então, tudo que a gente tem feito lá, né, tem uma base e você faz, né, tem grande parte disso, né? Grande parte disso é mérito seu, não só pelo ser humano que você é, mas pelo profissional. Desde quando eu te vi, eu falei, poxa, esse cara, né? Falei com a Larissa, minha esposa, falei, cara, esse cara é muito bom. E a gente tem que estar do lado de pessoas boas, né? Não só bom de trabalho, mas bom de coração. É um cara sério, é um cara que realmente tá ali não fazendo um tiro de 100 metros, né? Ele está construindo uma jornada e está em busca de pessoas que querem ir junto nessa jornada com ele. Então, assim, a honra é toda minha e obrigado por permitir que eu faça parte de tudo isso e a gente cresça juntos, né? Deus não faz nada por acaso. E a mensagem que eu deixo, qual? Tem alguma câmera? Essa aqui? Câmera 2? Então, a mensagem que eu deixaria para você... o nosso público são pessoas que estão conhecendo, né, o nosso trabalho na Demicon. Para você que ainda não faz parte do negócio ou deseja fazer parte, ou para você que está começando com a gente, a mensagem que eu deixaria é: fazendo o que você faz hoje, você vai conseguir atingir os resultados que você está buscando? Imagina o seguinte, poxa, você tem um determinado trabalho. Fazendo essa mesma função, daqui a 2 anos, como você vai estar? Daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, o que eu falo para você é o seguinte, aqui na Demicon, junto conosco, trabalhando junto com a gente, você tem uma oportunidade gigantesca de mudança, não só financeira, mas principalmente da parte da mentalidade. E 1 ano aqui, eu posso te afirmar, porque é o que está acontecendo, é a minha realidade, né? 1 ano aqui pode mudar completamente os seus resultados. Agora, tem que estar disposto a trabalhar, arregaçar as mangas, levar o trabalho a sério, e aí não tem dúvida que o resultado vai vir. Então, a mensagem é: faça o que precisa ser feito, nas condições que você tem. Quando você não tem condições melhores de fazer, melhor ainda, como diria o Mário Sérgio Cortella. Exatamente. É isso aí. Muito bom, cara. Obrigado novamente pelo teu tempo de disponibilidade. Pessoal, fique de olho aí nos próximos episódios. Tem muita coisa vindo por aí. Mais histórias como essa, mais pessoas brilhantes com grande resultado vão estar aqui com a gente para que você conheça um pouco mais dessas pessoas. Um grande abraço e até a próxima.